Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou dar continuidade aos assuntos que eu concluí falando o programa anterior, né? Foi o programa número 146. Então eu terminei falando sobre a figura do Átila, o Uno. Então eu acho que quem não ouviu não vai conseguir meio que pegar essa história aqui do nada, então eu recomendo para ti escutar o programa anterior. Se tu não quiser ver completo, pelo menos ouça o que eu falo ali na última meia hora, 35 minutos, que é sobre essa figura histórica, né, do Átila. Então, eu vou discorrer algumas coisas que eu deixei de mencionar no programa anterior, porque ele já ficou muito mais longo do que eu estava planejando que ele seria. Então, vamos lá. Uma delas que eu quero mencionar é um pouco mais a respeito assim da relação do Átila com o irmão dele, porque eu mencionei muito brevemente o fato de que a organização dos Hunos, né, funcionava assim como uma diarquia, né? É um termo bem incomum, né? A diarquia, no caso, realmente vem do um lance de monarquia, né? Então, diarquia seriam dois reis simultâneos. E acredita-se que os reis anteriores ao Átila, o irmão dele, que é Bleba, se não me engano, eu vou até conferir aqui, não é um nome assim muito, sabe, poético, que tu pensa, olha, as pessoas vão escrever odes baseadas numa figura com esse nome, né? Deixa eu ver aqui. Pera aí, só um minutinho. Só um minutinho, eu quero confirmar antes de poder continuar falando sobre isso. Ah, é que eu tinha deixado uma anotação sobre isso, eu acho, só que eu ainda não tô achando. Ah, sim, é Bleda, né? Acredita-se que o irmão dele morreu uns 4 anos depois deles terem assumido o trono, né? Isso daí deixaria o Átila aí com. A verdade não, mais do que isso, seria uns 10 anos depois que eles tinham assumido o trono. Então foi bastante tempo. Então, né, foi entre o final do ano de 444 ou o começo do ano de 445. E sim, tem muita especulação de que se o Átila matou ou não o irmão dele. Na verdade, tem pouquíssimas informações a respeito desse irmão dele, sabe? Os dois eram reis ao mesmo tempo, mas é inegável que o Átila foi, sabe, deixou um impacto maior assim no mundo, pelo menos em questão dos registros que sobreviveram, né? Se o irmão dele tinha muito mais coisas para falar, uma figura com que protagonizou cenas memoráveis, não ficou nada assim que deixa esse indício e tal. Mas, e também não tem muito esclarecimento de como e por que foi a morte dele. Parece que, olha, abre margem para acreditar que foi o Átila executando o irmão dele, pelo fato de não terem, tipo, ninguém ter mencionado muito justamente por isso, por deixar esse assunto morrer, sabe? Ou então foi uma situação qualquer que, né, num povo que não escreve história, não é incomum que possa ter acontecido alguma coisa que não se tornou alarde para ser publicado, né, em fontes de outros reinos, de outros impérios e tudo mais. E daí também dizem que acredita que o pai do Átila, né, não chegou a ser rei, ele deve ter sido alguma espécie de líder, alguma espécie de governante, né? E durante ali o período, enquanto o Átila ainda era uma criança, né, um adolescente, um jovem e tal, mas também há indícios de que pro Átila assumir o poder, como ele não era filho dos, tipo, os antigos reis eram tios dele, acredita-se que provavelmente teve confrontos, assim, até possíveis, assim, bem violentos, bem perigosos entre essas duas famílias, no caso, né? Do Átila e o irmão dele contra os primos, algo desse tipo, porque tem pessoas da família real Una, né? Das tribos Unas ali, que procuraram refúgio, foram refugiados dentro do Império Bizantino, se eu não me engano, que o Império Bizantino, né? Seria o Império Romano Oriental. Essa é uma coisa também que eu confesso que eu não entendo muito bem, tipo. Eu sei que é normal, porque eu, lendo história a gente se vê bastante desse tipo de coisa assim. Gente ser refugiada no Império que tecnicamente também não gosta dele, mas por alguma razão isso acontecia, tá ligado? Algumas vezes realmente eram dados assim como reféns mesmo, sabe? Tipo, para provar, meu império e teu império estão tendo um acordo e parte do acordo é que teus filhos vão viver aqui no meu império, sabe? Para garantir que tu vai andar na linha, digamos assim, sabe? Algo desse tipo, mas também tem esse negócio de buscar refugiados, sabe? Tu vê figuras históricas
em algum momento eles saem do país de origem deles porque eles estão tendo alguma briga, alguma rixa, algum confronto, algum problema, e por eles terem algum valor, assim, político, sabe? Tipo, todas essas figuras, assim, ah, né, da nobreza histórica, de alguma maneira, sabe? Quando eu digo assim, nobreza histórica, eu quis dizer assim, nobreza histórica mundial, sabe? Figuras que eram de uma linhagem tida como real, ou de líder, ou de um grupo que tinha posse, que tinha terras, que tinha influência política, sabe? A porra que for. A verdade é que essas figuras, assim, pelo que eu entendo, é bem aquele lance da política, sabe? Por essa gente conhecer gente, ter contato com outra gente, entendeu? Uma pessoa influente conhecer outras pessoas influentes fazia com que ele conseguia arrumar refúgio num lugar que tecnicamente era inimigo dele, sabe? Tipo, pelo simples fato de que ele vivo é muito mais valioso do que morto. Então é o tipo de coisa que acontece, assim, sabe? Eu tô dando essa contextualização porque esse programa aqui vai falar de outras questões históricas e esse tipo de tópico, sabe? De gente se refugiar em impérios praticamente assim, inimigos ou rivais, pelo menos naquele contexto histórico. Então eu já estou dando isso esclarecido. Assim. Então, gente da família Una se refugiou no Império ali bizantino. Então, acredita-se que, né, rolou assim, esses confrontos todos até o Átila chegar no poder. Porque, no final das contas, era uma nação guerreira. E daí também, só para aprofundar uma noção assim, que eu gosto, que até para mim é um baita de um desafio de tentar compreender na prática como é que funcionava esses antigos impérios, assim, sabe? Porque eles eram grandes extensões de terra, sabe? Literalmente 100 quilômetros. Tipo, esse império, assim, o Uno, nessa época daí, ele era do tamanho, assim, de, sei lá, 8, 9, 10 países modernos nos dias de hoje, sabe? Só que o ponto é que esse governo, ele realmente, assim, ele não era tão centralizado assim, sabe? Apesar do Átila ter conseguido esse feito dele ter sido líder único durante 8 anos, que é um negócio bem impressionante ali e tudo mais, essa poder da liderança ela era bem fragmentada, porque, né, não é como se o rei realmente pudesse tomar ordens, decisões a bel prazer, sabe? Isso daí não só no caso do Átila, mas por qualquer figura histórica desses grandes impérios, sabe? Por exemplo, assim, basicamente ele tinha que ter boas relações com os líderes, né? Seja com os monarcas, com os produtores de alguma coisa, ali, gente que é dono de alguma terra por alguma razão, sabe? Os famosos senhores feudais de diferentes partes ali daquela região deles, porque se eles não tivessem essa lealdade, eles não têm ninguém ali para realmente estar representando ele, sabe? Representando os olhos dele, as vontades dele, as intenções dele. Isso para falar assim, do lance assim, de conspiração, né? Eu falo bastante de quando. Não só eu, mas o mundo moderno fala bastante de teoria da conspiração e tudo mais. Mas por que a gente fala assim, teoria da conspiração? Mas o que são as conspirações não teóricas, sabe? Que é basicamente, né, aquele negócio assim, sei lá, que o, um exemplo assim que eu posso dar. Não de conspiração que as pessoas conhecem, mas pelo menos a metáfora é aquela história de Júlio César ter sido esfaqueado pelas costas pelo Senado, sabe? Porque é esse tipo de coisa, conspiração, as pessoas pelas tuas costas decidirem que vão te tirar do poder, porque, sabe, tão mais, para eles parece mais interessante, um negócio melhor que outra figura assuma aquela posição, sabe? Provavelmente alguém que realmente vai assumir aquela posição, caso tu, né, seja assim, o teu irmão, o teu primo, alguém que tem um laço sanguíneo contigo para assumir aquela posição, sabe? Enfim, ou a tua esposa também, sabe? Rainha, no caso, que vai assumir a posição trono de um rei. Enfim, depende de como funcionaria assim, a organização social em questão. Mas, de modo geral, entendeu? Isso era uma realidade de tudo, qualquer rei, qualquer imperador. Nenhuma figura histórica se sentia assim, realmente com as costas tão quentes assim, sabe? Eles sabiam que no final das contas, eles precisavam da lealdade, eles precisavam do respeito, praticamente, em muitos casos, ou do medo, entendeu? De todas aquelas pessoas, eles dos líderes, das figuras de influência, das pessoas que estariam lá naquela terra para fazer valer a palavra dele, a vontade dele, porque, obviamente, ele não estaria sempre no mesmo lugar, né? Ele estaria circulando, ele estaria viajando, ele estaria em guerras, ele estaria, enfim, fazendo várias coisas diferentes, seja fosse um rei, um imperador, um faraó, ou um líder até de um grupo, sabe? É que eu tô falando especificamente de gente que é líder de uma grande terra, entendeu? De um monte de espaço dessas, geralmente desses grupos que são chamados de impérios ou reinos, sabe? Ou civilizações. Porque, né, daí é muitos quilômetros realmente para as pessoas sequer saberem a cara de quem é o rei daquela região, sabe? Então, é muito importante ter
essas figuras. Então, o que eu tava falando tudo isso mesmo? Bom, sei lá, não importa, vamos simplesmente prosseguir. Então, esse é um negócio que eu queria esclarecer mais ou menos de como foi essa parte assim, do governo, né, do Átila. E uma coisa que eu deixei de mencionar também foi a religião dos hunos, né? Eles deu um assunto também que, como eles não deixam registros, não há como falar assim de maneira clara qual era a religião deles com o nome deles, mas eu vi que associam bastante, tipo, em primeiro lugar, sabiam que eles eram religiosos, sabe? As pessoas, a parte dos grupos, das tribos que se identificavam como hunos, tinha uma religiosidade, tinha uma espiritualidade, inclusive o próprio Átila, não só revelada pela história de que é possível que ele tivesse, sim, o crânio alongado, mas também por relatos, por testemunhos, né, por gente que descrevia. Acredito então que a espiritualidade dos povos hunos era algo parecido com o que hoje em dia o nome que tu encontra é tengreísmo, sabe? Que é a religião dos povos nativos da Mongólia, sabe? Os mongóis ali e tal, que também são, tipo, em questão assim, de proximidade geográfica da onde surgiu os povos tidos como hunos, é perto de onde existia os povos mongóis, né? Então é comum que eles tenham assim conceitos cosmológicos e tudo mais semelhantes, e basicamente é uma religião que, com pouquíssima informação que eu consegui ter acesso desse tipo de religiosidade, eu confesso para vocês que bate com várias das coisas que eu concordo, que eu sou, tipo assim, talvez eu não seja adepto, mas pelo menos não sou contra a implementação de certas práticas, que é basicamente uma religião, né, que trata com animismo, e uma religião totêmica, no caso, né, também, e que cultua os ancestrais e tudo mais, trata com divinação, enfim, é uma espiritualidade bem xamânica, assim, sabe? Então, é um negócio assim que eu posso estar de acordo, digamos assim, sabe? Do meu ponto de vista moderno de hoje em dia, né? Mas agora uma prática específica, um canto, um ritual, algo mais elaborado do que os hunos faziam e o Átila especificamente, isso também não tem como ter registro, né? Mas uma coisa que também evidencia o quanto os hunos não só que os hunos levavam a sério esse lance assim de espiritualidade, plano espiritual, né? Assim como eu levo também, é por causa que o jeito que o Átila foi enterrado, sabe? Ele foi enterrado num caixão triplo, né? De ferro, prata e ouro. E dizem que os escravos que enterraram o, o, o caixão dele foram mortos depois, sabe? Justamente para ninguém nunca encontrar o caixão dele, não, e nunca encontrou. Até o dia de hoje não se sabe exatamente onde era a capital do Império Huno, se é que existia, né? Porque assume, eu não sei se tem relatos específicos, eu acho que acredito que tem sim, porque é onde ficava os outros, tipo, onde os nobres das outras nações, dos outros impérios, sabe? Os nobres dos impérios persa e romanos e tudo mais, quando eles visitavam assim, essa capital una, descreviam uma cidade, mas nunca encontraram, não sabe exatamente onde é que é, porque era um assentamento gigantesco, sabe? Mas eram casas de madeira e tudo mais, enfim, não é um lugar onde ficou assim, tecnicamente não ficou nenhum registro, se tinha foi destruído, digamos assim, sabe? Antes de chegar até nós. Então, os hunos, a religiosidade, a espiritualidade, não sei, o enterro do Átila. Enfim, aí ele foi enterrado assim num lugar que, tá, aqui a capital nunca foi achada, e a tumba, né, o caixão, na verdade, porque não tem necessariamente uma tumba, só um caixão que foi enterrado em algum lugar que teoricamente ninguém sabe, sabe? Até onde a história que chegou até nós é que ninguém sabe de onde ele foi enterrado, e até hoje não encontraram também esse caixão. E por que teve esse cuidado? Porque realmente era o medo dele ter o corpo dele, ter o esqueleto dele profanado, sabe? E tipo, para quem não tem uma visão espiritual da parada, a profanação já pode ter alguma espécie assim de... Já pode ser um negócio assim que tu não acha bacana, tipo assim, eu não gostaria que alguém profanasse a tumba da minha mãe, a tumba do meu pai, ou a minha própria tumba. Mas até pela noção do termo profanar, sabe? O que seria profanar realmente na prática, tem a ver realmente com tu fazer um trabalho espiritual, religioso, sabe? Enfim, ruim, prejudicial, utilizando os ossos de uma pessoa morta, né? De preferência recentemente. Então, realmente era um cuidado que ele
eles tiveram com o processo de enterrar o cara, porque sabia, olha só, com ele sendo quem foi, as chances de inimigos dele, sabe? Inimigos dele que são feiticeiros, são bruxos, que são pessoas espiritualizadas, quererem pegar os ossos dele e fazer alguma coisa com eles é alta, então a gente tem que dar um jeito de enterrar ele de uma maneira bem assim, secreta. E eu imagino que esses caixões também, por serem de ferro, metal e ouro, não eram nem feitos assim por uma questão de ostentação, tipo, considerando sobre as questões assim, do próprio Átila, sabe, que descreviam ele. Acho que esse cuidado foi realmente de proteção, sabe? Foi tipo, se encontrarem vão dificultar as chances das pessoas conseguirem abrir essa merda. Então, né, isso daí pra mim, tipo, essa parte da profanação, eu que realmente desenvolvi mais com a minha perspectiva, com as minhas palavras, mas olha, eu confesso pra vocês que eu acho que eu tô bem certo, sabe? Tipo, tô bem certo quando eu digo que esse cuidado todo foi pelo medo dele sofrer ataques espirituais na morte, sabe? Na pós-vida, digamos assim. Porque, tipo, claro, sites, artigos, sim, falavam que era o medo de ser profanado, né? Mas essa explicação que eu dei que se tu é uma pessoa que acredita que é possível alguém te castigar utilizando teus ossos, então pra ti é ainda mais, tipo, né, e tu acredita que tem gente que tem interesse de ir até onde tu tá enterrado e fazer isso com os teus esqueletos, eu acredito que daí tu é uma pessoa que tem mais interesse em querer evitar que a tua tumba seja descoberta, sabe? Pelo menos é o que faz sentido pra mim, e eu acredito que ter rolado algo bem nisso, sabe? Essa foi a precaução e é por isso que esse caixão foi escondido de maneira assim misteriosa, sabe? Sem as pessoas saberem onde é que tá. Mas então, isso nos leva então à última coisa que eu quero falar sobre a figura do Átila antes de encerrar a parte dele deste programa, que é a morte, né? Que eu tinha dito no programa anterior que a morte dele não foi nada climática e realmente não foi, sabe? A história foi que ele morreu em 53, né? Acredito que é esse o ano exato, como eu falei para vocês, eu não sou muito bom, 53 de 453, para ser mais exato, sabe? Então, 8 anos depois da morte do irmão dele, né, e ele morreu com 51 anos de idade, então, tipo assim, ainda era um cara jovem, né, como eu falei para vocês, a gente nunca vai saber o que teria sido do mundo se o Átila não tivesse morrido nessa circunstância, nessa situação. E qual foi a circunstância, qual foi a situação? Olha, a história não tem muitos relatos sobre essa questão, entendeu? Mais uma vez veio de gente que não são os próprios hunos, mas o relato que sobreviveu, escrito por por um historiador grego que eu não fico memorizando o nome também, é que ele morreu por um sangramento nasal numa noite de núpcias dele, sabe? Ele tinha casado com a esposa mais recente dele e na noite de núpcia, acredita-se que ele morreu durante o sono, sabe? Ele tava dormindo, vazou muito sangue do nariz dele, ele deve ter se afogado, alguma coisa tipo trancado a respiração e ele morreu, né? E essa é a história oficial da história mesmo, sabe? Tipo assim, se alguém te perguntasse como que o Átila morreu, essa seria a resposta que teria que dar, né? Já tem gente que fala que ele pode ter sido, por exemplo, assim, morto por essa mulher, sabe? A mulher que estava com ele, mas dizem que não tem nenhuma fonte relatando que o corpo do Átila tinha sido golpeado ou algo desse tipo, sabe? Então, realmente, a história oficial é isso aí, entendeu? Essa grande figura histórica supostamente morreu de uma maneira que ninguém sabe exatamente o que foi, o que rolou para desencadear aquilo lá. Ele teria morrido assim dormindo, e isso daí realmente seria o final do Império Uno enquanto Império, sabe? A morte do Átila, pouco tempo depois, faria com que o Império Uno seria... ele separaria e seria assimilado por outros povos, né? Bárbaros, fossem germânicos ou eslavos, ou enfim, outros tribos que adquiriram maior assim, proeminência após a morte do Átila. Mas só para esclarecer um pouco esse contexto da morte dele, que eu também fui obrigado a fazer assim, né, algumas teorias, algumas hipóteses um pouco mais interessantes do que essa daí, sabe? Em primeiro lugar, sobre a questão assim, de ter sido uma conspiração para a morte dele. Eu esqueci de mencionar que já tinha rolado isso, tipo, um dos guarda-costas do Átila, que ao longo desses anos que ele foi assim, que ele serviu como rei, foi 18 ou 19 anos, né? Somando desde a época que ele era rei, começou a ser rei com o irmão dele, sabe? Foi uns 18 ou 19 anos que ele foi rei do Império Uno. E daí, ele tinha feito vários ataques, sabe? A maioria bem sucedido, mas nem todos, mas ele era um cara que guerreava regularmente. Ele atacou 2 vezes Constantinopla, que é o Império
Romano Oriental. Ele atacou 2 vezes a Constantinopla e depois disso, as últimas batalhas dele daí foi contra o Império Romano do Ocidente, daí que fica bem longe, bem distante mesmo, sabe? Constantinopla, se eu não me engano, é onde hoje em dia é Istambul, sabe? Na Turquia. Eu acho que é naquela região ali, sabe? Então, o Império, a capital do Império Romano, eu não sei se ainda era Roma especificamente ou Grécia, eu acho que era Roma a capital, mas ele atacou a Grécia, ele foi para a região de que hoje em dia era a França, sabe, que na época era a Gália, atacou a Gália também, ele fez várias incursões, ele batalhou com um monte de gente pro lado, para cima e para baixo. E dizem que antes dele morrer, ele estava planejando o 3º ataque a Constantinopla, sabe? Que isso nunca aconteceu e honestamente a gente nunca sabe qual teria sido o final da governança do Átila, né? Porque ou um dia ele ia morrer no campo de batalha, que é o final de muitos desses líderes assim históricos. Essa pelo menos é a parte legal de estudar a história, que os caras que morrem pelo menos sabem que eles estavam na batalha, tá ligado? Tipo, se o cara morrer no meio do confronto, pelo menos ele tava lá. Porque vários outros, tu sabe que tem muito de. Principalmente hoje em dia é muito mais comum líderes militares não serem líderes assim, né? Eu sei que tem estrategistas, tem várias coisas, mas ainda assim, nessas histórias históricas é legal quando tu sabe que, bom, tu imaginar aquelas cenas de filme, sabe? As pessoas se confrontando. Com certeza não deve ser tão lindo, tão épico quanto é num filme, mas ainda assim, na vida real, é um bagulho que a gente nunca testemunhou, sabe? Uma confronto em larga escala com armas brancas é um negócio que a gente só consegue enxergar mesmo na ficção. Nenhum ser humano, tipo, não nenhum ser humano, mas a chance de um ser humano vivo no século XXI enxergar na frente dele, sabe, milhares de homens se enfrentando com armas brancas, sabe? 2 exércitos com 2, 3 mil, 4 mil se atacando numa luta e batalhando, sabe, até a morte. A chance de a gente enxergar isso hoje em dia é bem pequena, para não dizer completamente nula, né? Então, é um negócio, tipo, eu acho divertido estudar essas partes históricas, né, nesse período assim, especificamente. Eu não sei se isso daí é considerado medieval, eu acho que isso daí é antes de medieval já, né? Não tenho certeza. Mas, né? Mas de imaginar, assim, como é que realmente rolava as interações, as batalhas, como é que foi a vida e a morte dessas figuras, né? Mas, então, a morte do Átila não foi nada grande, tipo assim, em contraste com a vida dele, sabe? Mas o que eu ia dizer é que, considerando que, eu ia dizer que né, na primeira tentativa de conspiração para ele ser morto, não rolou porque conspiraram com um cara que era um dos guarda-costas dele, sabe? Justamente é um desses caras que tem mais chance, né? Ofereceram dinheiro, ofereceram posições. Quem ofereceu? O pessoal do Império que ele estava servindo mesmo, tipo, porque os hunos faziam acordos com os gregos para já mostrar, assim, várias coisas, assim, que não condiz, assim, com a versão mais, assim, caricata da figura dos hunos, sabe? Que eles tinham esse tipo de acordo tão avançado de envolver, trocar, sabe, representantes, sabe, gente importante da Grécia ia ficar lá com os hunos, e gente importante dos hunos ia ficar lá na Grécia, e durante esse período os gregos tentaram fazer o cara assim, olha só, se tu nos ajudar a matar o Átila, sabe, tu vai receber tanto de dinheiro, e ainda por cima tu vai receber promessa de títulos, enfim, isso daí também é uma coisa que nunca mudou ao longo do tempo, sabe, se tu quer subornar alguém, tu oferece dinheiro, tu oferece privilégios, sabe? Posições, títulos, isso daí, sabe? Em 450 e em 2022 funciona exatamente da mesma forma. Só que esse cara realmente ele era leal ao Átila, e o que ele fez foi contar pro Átila, isso fez com que o Átila iniciasse um novo confronto, sabe? Buscando mais tributos como retaliação, sabe? Então, talvez. Só que isso daí foi contra o Império Bizantino, sabe? Que é o Império Romano do Oriente. Só que daí na época da morte do Átila, quem estava tretando com eles, eram uns anos depois, quem estava tretando com ele mais era o imperador do Império Romano Ocidental, sabe? Que daí tem gente que fala, talvez ele tenha conseguido fazer uma conspiração com a mulher e ele tenha sido envenenado, passado alguma coisa desse tipo. Tudo bem, mas é só teoria e eu também não descarto, eu não acho que seja impossível que especificamente essa última mulher dele, já que a história é que ele morreu na noite de núpcias com ela, sabe? É óbvio que é de se imaginar que ela pode ter uma culpa no cartório, mas também não tem nenhum desfecho dessa narrativa, tipo, não tem nenhuma fonte dizendo que ela foi executada ou que ela foi culpada pela morte do Átila, sabe? E
Essa pode ser uma opção. E a outra opção que eu trago é o quê? O que vocês acham que vai ser? É a bruxaria, sabe? É o trabalho pro demônio, o trabalho do capeta. Tô falando esses termos assim, mas porque realmente eu não sei o que pode ter sido feito, sabe? Mas agora, se você sabe que eu acredito em magia, em trabalho, enfim, né? Como é que é mesmo assim? Mandinga, sabe? O que vocês quiserem chamar, sabe? Eu acredito nesse tipo de coisa hoje em dia, 2022. É óbvio que eu acredito que esse tipo de coisa existia nessa época também. E é óbvio que existia várias pessoas que poderiam ser inimigos do Átila, que eles eram pessoas que faziam esse tipo de coisa. Não só as pessoas do Império Romano, que nessa época, mesmo sendo o Império Romano, tipo, a igreja cristã passou por várias fases, tá ligado? E eu acredito que nessa fase daí é bem possível que ela não tivesse, tipo, rompido por completo com esse lado da feitiçaria, da bruxaria, sabe? E sem contar que existia, dentro dos romanos tinha vários outros povos também, sabe? Várias pessoas de culturas diferentes. Tipo, de modo geral, o mundo nunca foi ah, padronizado, sabe? Nem naquele tempo também. Então, tinha várias culturas ali, tinha até gente que, eu não sei se era, gente que vivia dentro do Império dos Hunos, que talvez quisesse a morte do Átila, sabe? Alguém de outra tribo bárbara que sentia que estava na hora do Átila transicionar e algum dos outros caras ali, líderes daqueles outros povos ali assumiu o poder, sei lá, mas daí pra mim, né, no mínimo, se esse cara morreu nesse cenário mesmo, sabe, se foi um sangramento noturno, numa noite de núpcias, no mínimo tem que ter sido fruto de um trabalho feito pra matar ele, sabe, realmente fizeram um feitiço mortal que acabou com a morte do rei Uno, porque caso contrário, cara, se for um sangramento, sei lá, espontâneo, não sei como é que tu vai definir uma morte dessa, mas com certeza na minha cabeça eu não consigo acreditar que ele tenha sido um bagulho totalmente, sabe, assim, sem ninguém se envolveu, sabe, simplesmente sem qualquer razão aparente, o cara tava simplesmente no topo não no topo do mundo não é como se os Hunos fossem mais poderosos que os inimigos, mas os Hunos estavam mais fortes do que eles já tinham tido, sabe? Tipo, e não tinha indício de que necessariamente iam mudar, sabe? Até que o Átila morresse, a tendência é que os Hunos continuassem sendo o que eles foram durante os últimos 40, 50 anos ali, sabe? Só que não foi o que aconteceu, ele morreu nessa noite daí fatídica, em 453, com 51 anos de idade, e pouco tempo depois o Império Huno foi, né, desapareceu, mas na verdade nunca desapareceu, né? Em primeiro lugar, a questão étnica é evidente que não desapareceu, tipo assim, não é que nem outras etnias assim que realmente sumiram do mundo. Tem vários povos que simplesmente foi morto até a última pessoa que representava aquela cultura, ou falava aquele idioma, ou tinha aquela religiosidade específica. Não foi o caso dos Hunos, mas por outro lado também eles foram assimilados, né? Então é difícil saber se tem qualquer coisa específica una que perseverou até os dias de hoje com esses termos, né? Eu falei que vários povos ali da Europa Central, tipo, do centro da Eurásia também, sabe? A Turquia, até hoje em dia, fala do Átila como uma figura histórica relevante para a fundação, não, mas para uma origem, possível origem étnica do país. A Hungria também eu dei exemplo. E até a Croácia, a Sérvia, sabe? Bulgária, Bósnia, vários desses países fazem uma menção menos assim como o resto do mundo fez, sabe? Porque hoje em dia eu não sei, sabe, como é que as pessoas enxergam, sabe, o mundo assim, mas durante muito tempo esse termo uno foi exemplo assim de simplesmente ser um adversário, um inimigo, geralmente um inimigo inferior, sabe? Um inimigo incapaz. Mas historicamente falando não foi bem assim, e isso com certeza não é para assim, para banalizar, para diminuir os erros, as barbáries cometidas por esse povo bárbaro. Mas o ponto é que até as civilizações que estavam diante dos povos bárbaros eram tão bárbaros quanto eles, sabe? É só para mostrar que não tem assim, uh, é um dualismo no sentido assim que ainda sentiam diferença, sabe? Os bárbaros, uh, os bárbaros de dentro dos impérios, no caso assim, seja os romanos, estou chamando os romanos de bárbaros mesmo, os romanos, os persas,
os mongóis. Tô chamando esses povos também de bárbaros porque a barbárie ainda era comum e em todos esses grupos, sabe? Todos esses povos estavam acostumados ainda a fazer coisas que no padrão de hoje em dia nós chamaríamos de barbárie, sabe? Eles faziam, eles praticavam, fossem eles cristãos ou pagãos, sabe? Era normal, a diferença é que naquele período específico, né, das pessoas que estavam enfrentando os hunos, era comum que os gregos enxergassem os hunos como, sabe, simplesmente a maldade com relação a eles e tudo mais. Só que foi outra coisa que até gente que nunca botou os olhos na cara de um huno utilizou esse termo como exemplo, assim, de inimigo, sabe? Na Primeira Guerra Mundial, tem propaganda, assim, por exemplo, assim, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, do Canadá, chamando os inimigos, assim, que tinha o Império Otomano, tinha os turcos, no caso, sabe? E eles, em vez de chamar eles de turcos, chamavam eles de hunos. Então, botava essa ideia, assim, eu não sei o quanto que o resto do mundo estava familiarizado com esse termo também, sabe? Mas já foi utilizado assim, vamos utilizar essa etnia específica como uma referência do inimigo do Ocidente, talvez, sabe? E num período histórico, de certa forma, ele foi, né? Mas tu tá assumindo que o Ocidente era simplesmente o Império Romano, dá pra te dizer que ele foi inimigo do Ocidente, digamos assim, sabe? Durante, sei lá, uns 50 anos, assim, que com certeza não foi o maior inimigo do Ocidente. Inclusive, a segunda parte desse programa aqui será sobre outra figura histórica, na verdade, não só uma figura histórica, mas um grupo e uma figura histórica, né? Que grupo que é, né, a Ordem do Dragão, né? Recentemente eu estava ouvindo o programa Sem Contexto, que eu falo, acho que o programa Sem Contexto 38 ou 41, não sei porque que seria um ou outro, mas agora eu fiquei confuso. Mas enfim, é um programa dessa época que eu falo sobre uma música que é sobre o personagem Drácula, e lá naquele programa eu mencionava que eu não sabia se a Ordem do Dragão era um grupo real e tudo mais, e que eu ia pesquisar sobre isso depois. E o depois chegou finalmente, né, mais de 100 programas depois, justamente porque eu escrevi passagens sobre o meu Conde Drácula, né, a minha versão do personagem do Drácula, que eu coloquei na história do meu livro, no universo dos meus livros, Lágrimas Negras do Submundo. E daí eu fiz pesquisa sobre isso, sabe? Eu descobri mais sobre essa Ordem do Dragão. Algumas pesquisas também, evidentemente, que ia me levar tanto para o pai do Vlad Tepes, né? Que é o Vlad o Empalador, no caso, né? O personagem que... O ser humano que influenciou na criação da figura do Drácula e tal. Mas tudo começou pela Ordem do Dragão, sabe? Então, se a Ordem do Dragão existiu, tem algumas coisas interessantes para comentar. E eu não sei se essa história tem muita coisa a ver com a história do Átila e tudo mais, mas algumas semelhanças dá pra tratar, alguns paralelos dá pra tratar. Mas primeiro a gente vai ter que fazer assim, fazer uma viagem no tempo, né? Pense então que no ano de 453 o Átila morre, e esse foi o desfecho dessa história daí, mas né, um pouco depois disso, o Império Romano do Ocidente viria a cair, né? 20 ou 30 anos depois da morte do Átila, mesmo em 73, em 473 ou 473, numa dessas duas datas, ou entre essa fase daí, o Império Romano Ocidental viria a ruir. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o último imperador romano foi deposto, sabe? E desde então nunca mais teve, nunca mais teve um Império Romano nessa estrutura daí, sabe? No sentido dessa forma de governança. Depois viria a ter o Império Sacro Romano, que eu vou comentar mais a respeito daqui a pouquinho, mas aí já era uma outra estrutura centrada ao redor do Vaticano, sabe, e tudo mais, diferente dessa antiga forma de império daí que foi destruída nesse momento. Ainda se manteve, ainda existia pessoas se identificavam como romanos ou como gregos, a cultura não desapareceu, tanto é que não desapareceu até os dias de hoje, né? Só que nunca mais se voltou a ter um território tão grande unido sobre a bandeira desse antigo Império Romano, sabe? Uns 20 ou 30 anos depois da morte do Átila, isso deve acontecer pela mão assim, de várias invasões de povos germanos bárbaros, sabe? 4 ou 5 tribos diferentes simplesmente acabaram de vez, assim. E fora todos os grandes conflitos internos, seria uma história muito detalhada, sabe? Dá pra ficar se aprofundando em demasiado em todas as questões que levaram isso daí a acontecer. Mas, né?
Agora eu vou pular então para a história da Ordem do Dragão, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a Ordem do Dragão realmente existiu factualmente, entendeu? Há muito tempo atrás eu tinha comentado naquele programa que eu não sabia se ela tinha existido de verdade. Ela existiu e ela foi fundada por um cara chamado Sigismundo II, se eu não me engano, né? Deixa eu ver se eu não me engano. Se eu não me engano. Não sei se tem esse segundo, não. Não, é só Sigismundo do Sacro Império Romano Germânico. Esse cara daí, ele foi rei da Hungria e de vários outros países ali, na verdade, sabe? Realmente, durante um tempo ali da vida dele, ele, e- ele foi rei de uns 5 ou 6 países europeus ao mesmo tempo. E além disso, depois, e também se tornou imperador desse Sacro Império Romano Germânico. Então, essa figura, com certeza, na fase que ele viveu, que foi ali entre o final do século XIV, né? Acho que nasceu em 1380 e alguma coisa, e morreu em 1437. Não, nasceu em 1368 e morreu em 1437. Então, durante esse tempo dele gozou de vários títulos, então com certeza ele tomou várias decisões e viveu vários momentos que foram únicos para a vivência de um cara, né, na posição dele. E foi esse cara daí que fundou a Ordem do Dragão em 1408, né? Então, pensem que isso daí já dá um salto assim de quase o dobro, né? Quase assim o dobro do tempo lá do outro, da história que eu tava contando. Não, mais do que isso, né? Tava 400 e pouco, quase 1000 anos depois. Então, nossa, pra ver como é tempo, né? E vocês vão ver como o mundo ainda era louco. E essa história que meio que vai estar invertida, porque o personagem principal, aqui eles são cristãos, né? Essa é outra coisa, assim, que acho que eu, particularmente, eu não sei se eu sabia ou já não sabia antes de fazer essa pesquisa. Provavelmente eu sabia, mas essa informação realmente estava muito fria na minha cabeça. Mas, né, a família do Drácula, né, é uma família cristã. Ele era uma figura cristã, entendeu? Ele fazia parte de um exército cristão. Só que depois que inventaram o vampiro, meio que essa daí foi se desassociado, entendeu? Mas agora, para minha audiência que for cristã, saibam disso, que a figura do Vlad Tepes, ele totalmente estava a ver a própria Ordem do Dragão, entendeu? Era uma coisa assim, feita para com alguns propósitos, sabe? Primeiro eu quero mencionar o nome dessa Ordem do Dragão em latim, porque com certeza soa como algo assim oculto, sabe? É que o latim de modo geral vai fazer isso, né? Mas enfim, o nome de a Ordem do Dragão em latim é Societas Draconistarum. Olha que nome foda, mano. Não tem como negar, né? Enfim, dizem que ela foi moldada baseado não só nos exércitos da época da Cruzada, entendeu? Na época que a Igreja Católica queria recuperar a Terra Santa de Jerusalém, isso alguns séculos antes, mas também na Ordem de São Jorge, que foi uma ordem de cavalaria que foi feita em 1318, né? E além de proteger a família real, enfim, trabalhar para o rei, sabe, de uma forma mais íntima, mais próxima, sabe, provavelmente missões mais específicas e tudo mais, também tinha um critério específico de lutar por Cristo, sabe, lutar por Deus contra os inimigos que nessa época, especificamente o inimigo histórico do Império Sacro Germano, não, Romano, Germano, sei lá, qual é o nome completo do título, deixa eu me lembrar aqui. Império Romano Germânico. Sacro Império Romano Germânico, né? O inimigo dele especificamente era o Império Turco Otomano, né? Que basicamente esse Império Otomano ou Turco Otomano também tem muita história documentada, entendeu? Mas tinha foi uma expansão, tipo, mais de uma vez na história do mundo os muçulmanos se expandiram para a Europa e depois recuavam, depois se expandiu. E nessa época especificamente eles estavam se expandindo bastante, entendeu? Era uma das épocas assim que, tipo, acredito que se fosse tratar em questão de números, a Europa tinha menos soldados do que os turcos, por exemplo, sabe? Então, o Império Romano, ele estava assim na defensiva, digamos assim, sabe? O avanço do Império Turco-Otomano era muito grande nessa época. Então, né,
Esse era o contexto que estava rolando, então foi por isso que estava sendo fundada essa Ordem do Dragão e tudo mais. Só que nesse primeiro momento não tinha o cara, né, o Vlad Dracul, que esse nome daí na verdade não é de batismo, né? O nome dele é Vlad II, não sei qual era o sobrenome e tal, mas depois que ele entrou para a Ordem do Dragão em 1431, então, né, quase 30 anos depois da fundação da Ordem, mas ainda durante todo esse período estava o mesmo cenário, sabe? Tava muito conflito, muita batalha, e também dentro das próprias regiões, entendeu? Então vamos lá, vamos começar pelo pai do Drácula, então, que é o Vlad II, o Vlad Dracul. Ele é um cara que já era um nobre, ele já era um príncipe, e ele nasceu num reino lá, num principado chamado Valáquia. E o que é isso de principado? É que, basicamente, esse negócio funciona da seguinte forma, que, de modo geral, o rei, mesmo que ele seja o rei, que ele tenha muito, que nem esse cara dele, é um rei de 5 países, sabe? Honestamente, ele não vai governar tudo isso daí, entendeu? Então, os reis, geralmente, eles tinham territórios, assim, sabe? Chamados de principados, que era concedido a príncipes, e eles estavam trabalhando pro rei, basicamente, sem tal. Mas eles também eram governantes daquela terra ali, principalmente quando o rei não estava lá, tá ligado? Só que, além disso, tinha o quê? Tinha muita guerra, muita batalha, muito conflito entre as próprias pessoas que tinham direito àquele principado, porque tem aquele negócio, assim, de dinastia, sabe? E quem mandava na Valáquia, que é onde nasceu a família do Drácula, né? Embora o Drácula tenha nascido mesmo na Transilvânia. Isso daí pelo menos é a verdade. Mas o pai dele tinha nascido na Valáquia e deixa eu só voltar para a linha de raciocínio. Nasceu na Valáquia. Enfim, e daí tinha duas dinastias que pertenciam à mesma família, digamos assim, sabe? Que era a tal de Casa Bassarabe, que tinha duas dinastias diferentes, que era a Draculeste e a outra, qual era o nome da outra dinastia? Não sei se vocês vão me lembrar. Daneste, se não me engano, acho que é isso. Daneste e Draculeste. E é claro que eu tô destruindo essas pronúncias, né? Porque são países assim da região. Em questão, assim, a única coisa que une essas nossas... Tipo, não a única coisa, né? Mais uma vez eu tô transicionando de um assunto para outro que tem pontos em semelhança, apesar de não ser a mesma coisa, né? A gente andou 1000 anos no tempo, mas basicamente a gente tá falando do mesmo território ainda, sabe? É o que tá acontecendo na mesma região, basicamente, a Eurásia, digamos assim, porque a Valáquia, a Transilvânia, a Romênia, tudo isso daí é o que hoje em dia é regiões como Bulgária, Eslováquia e Hungria, sabe? Então meio que ainda é o mesmo território, sabe? Que eu fiquei... meio, tipo, obviamente que um pouco foi intencional, né? Eu peguei algum assunto que tinha alguma coisa a ver e tal. E, enfim. Então, a família do Drácula tinha treta com outros membros da família, sabe? De outra dinastia, mas da mesma família, da mesma casa Bassarabe e tal. E tretas pesadas, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, o, o, primeiro tem que falar que em algum momento da história, esse Sigismundo, o cara que fundou a Ordem do Dragão, sabe? Ele morre ali em 37, se eu não me engano, né? 1437. Isso é uns 6 anos depois do Vlad Dracul ter se juntado à Ordem do Dragão, né? Só pra mencionar mais um pouco, é que realmente não tem muita história do que esses caras fizeram, deixaram de fazer, sabe? Porque realmente, mas sabe-se que era um grupo assim, tem até uma lista dos membros originais, que começou com 21, é tudo gente assim, famosa da época, sabe? Alguns menos famosos, alguns só disse que ele era alguém que tinha grana, um magnata da época, que tu imagina que, enfim, como é que tu se tornava um magnata em 1400 lá vai pedrada, sabe? Isso daí pra vocês terem uma ideia, é anterior até ao descobrimento do Brasil, sabe? Bem pouco, né? O descobrimento do Brasil é fácil de se lembrar, porque é em 1500, então é uma data assim... Tipo, só pra me corrigir, eu não gosto muito do termo descobrimento, eu só uso ele porque, né, fazer o que? O costume da leitura desse termo ao longo do tempo, né? Mas eu não acho que seja certo chamar de descobrimento, afinal o Brasil não estava... Não é como se, tipo, se ele tivesse escondido, já estava seres humanos vivendo aqui, era habitado há milênios, provavelmente. Mas né, só para contextualizar assim na mente de vocês, sabe então que isso daí 1400 é realmente as beiradas, né, do processo, de iniciar o processo de colonialismo, mas ainda assim dá para ver como a igreja estava operando numa lógica assim bem
maluca, né? Porque vocês vão ver como é que era esses caras que trabalhavam para a igreja. E só para deixar bem claro também aqui, ó, esse aqui é um tipo de esclarecimento que provavelmente eu vou fazer em vários pontos da narrativa, mas não é querer assim, tipo, eu estou julgando de um valor moral e ético meu como ser humano do século XXI, entendeu? Mas de modo geral eu entendo que isso valia para todos os lados, os dois lados, assim. Tipo, não é como se os cristãos aqui eles fossem, tipo, mais ou menos perversos do que os inimigos deles muçulmanos. Talvez pessoas específicas fossem, tipo, talvez o Vlad Tepes, né, o Conde Drácula, porque ele não era Conde, não era Drácula, não, às vezes quando misturo os termos, mas, né, o filho desse cara que eu tô contando a história aqui nesse momento, talvez ele fosse um ser humano especialmente mais sádico, sabe? Talvez ele fosse um cara realmente um pouco mais cruel, um pouco mais perverso, tivesse um pouco mais de prazer em executar aquilo lá, mas também não é como se ele fosse o único, entendeu? Realmente ele era um produto da época dele, sabe? Era aquele tipo de esse tipo de cara, né, que ele era um príncipe. Isso que era um príncipe na vida real, entendeu? A gente tá acostumado a ver, tipo, não que a gente esteja acostumado, mas eu vim de uma geração que ainda tinha a imagem dos príncipes encantados, né? E se pesquisar a história, tu vai ver o que era um príncipe na prática. Não todos eram assim, obviamente, né? Mas vários dos príncipes eram assim nesse pique, sabe? Porque tinha esse negócio de um ter que disputar com o outro. E quando morreu Sigismundo, que era um cara rei de várias coisas diferentes, ele foi substituído por um novo rei da Hungria, que já existiu o reino da Hungria lá, agora há pouco também eu falei, por exemplo, Romênia. Romênia ainda existe hoje em dia, né? Mas nessa época já tinha sido fundada a Hungria, no caso, né? E era um reino que daí englobava várias terras diferentes que eram separadas em principados. Enfim, era um negócio até complexo que eu também não entendo tão bem assim, para falar bem a verdade. Mas o ponto é que esse cara daí, ele botou o outro, sabe? Ele nomeou o outro príncipe para ao trono da Valáquia, mas ainda assim o Vlad queria pegar para ele e para conseguir isso, ele fez um acordo com um sultão muçulmano, sabe, do Império Turco Otomano, um dos líderes assim dos inimigos dele, basicamente. Ele conseguiu um acordo para conseguir exército para combater contra esse cara daí e tal. E para fazer esse acordo, o que aconteceu? Dois dos filhos dele, ele tinha três filhos, dois dos três filhos dele foram lá ficar como assim, reféns, sabe? Naquele sistema que eu tinha explicado para vocês na primeira metade desse programa, ainda lá na história dos Lunos. E um desses era o Vlad Tepes, né? O Vlad III, né? Que é o cara que inspirou o Drácula, no caso, né? Que ele também vai ser príncipe da Valáquia depois da morte do pai dele, né? Mas isso daí, ele viveu alguns anos lá, entendeu? Uns 6 anos, se eu não me engano, é bastante tempo se fosse parar pra pensar, sabe? Pense nisso, como que será que isso afetou a mente dele? Que no final das contas, a maioria das pessoas que ele matou também eram turcos otomanos, né? Ele viveu 6 anos lá, não mataram ele, não sei se fizeram mal pra ele, não sei se ele era torturado, abusado, ou não sei se ele foi bem tratado. Eu não sei que tipo de relação, que tipo de vida ele teve com os turcos durante o período que ele viveu lá, assim, basicamente como refém, sabe? E, de modo geral, o pai dele, né, o Vlad Dracul, ele respeitava, tipo, ele fazendo esse acordo, dá pra ver que ele tava indo bem contra, sabe? De um ponto de vista, assim, religioso, sabe? Ele tava com... Não sei se isso dá pra considerar heresia, sabe? Mas parece algo bem, assim, errado do ponto de vista, assim, da Ordem do Dragão, sabe? Se a Ordem do Dragão era uma ordem cristã, porque, tipo assim, olha, ela foi fundada por um cara da igreja. E eu vou dizer pra vocês que, ainda assim, eu sei que é meio estranho uma ordem da igreja ter esse nome, sabe? Ordem do Dragão, sabe? Eu não vou dizer pra vocês que eu não acho meio curioso, ainda mais porque o símbolo alegado, porque nunca encontraram o brasão, tipo, de verdade, né? Mas já encontraram desenhos de outras pessoas que falaram que já viram o brasão e falavam que ele era assim, que era um dragão, só que é um dragão naquele estilo de Ouroboros, sabe? Que é um símbolo ocultista também, e nas asas do dragão tinha a cruz vermelha, que a cruz vermelha é a cruz de São Jorge e tal. Então é um símbolo assim que remete bastante ao ocultismo, e todos os membros da Ordem do Dragão usavam esse símbolo, sabe, do dragão e tudo mais, pelo menos é assim que a história conta. E, tipo, e esse termo Dracul, sabe, que é o sobrenome, digamos assim, do pai do Drácula. Dracul quer dizer dragão, mas também num idioma daquela região da Romênia também quer dizer o diabo, sabe? Então, tipo assim, eu não vou negar que é curioso que um cara que tecnicamente servia a uma ordem
cristã utilizasse um título desses assim. É bem... Cara, realmente é curioso. Mas, né, é fato histórico, existiu essa ordem, ele era alguém, tipo, cristão e tudo mais, mas, né, vai saber. Eu não sei exatamente o que passava na cabeça desse cara que fundou, eu não sei quais eram as conversas que eles tinham, sabe? Eu realmente não sei essa parada, mas eu não vou dizer pra vocês que isso não me passa batido, né? E o termo Drácula, que também podia ser escrito como Dracúlia, quer dizer literalmente filho do dragão ou filho do diabo, entendeu? Porque tu coloca esse A ou o IA no final dessa expressão, Dracu e Drácula ou Dracúlia são, né, Drácula, no caso, é um termo derivado de Dracu, que quer dizer isso daí que eu acabei de falar, sabe? É o filho de. Então, se for o dragão, pode ser o filho do dragão, e se for o diabo, pode ser o filho do diabo, entendeu? Porque, né, ele era o filho do pai dele, obviamente, né? Enfim, então, ele teve essa vivência daí que foi na parte da juventude, entre a adolescência e na época, enquanto a época que o Drácula estava virando um homem, digamos assim, sabe? Entre o final da adolescência, a metade da adolescência, até o início da vida adulta do Drácula, ele estava nessa condição assim, de ser um refém no Império Turco-Otomano, basicamente, para garantir a lealdade do pai dele, e o pai dele foi leal, inclusive teve uma história que foi rolar uma investida de um exército assim cristão, sabe? Porque nessa época realmente tinha ainda tinha essa distinção específica, sabe? O exército se identificava como um exército cristão, assim como o exército inimigo era um exército muçulmano, sabe? Então foi uma coligação de vários países cristãos ali e tudo mais para fazer uma batalha e convocaram o pai do Drácula, que ele era príncipe na época, né? E o pai do Drácula se recusou a lutar, então, para ver como ele estava indo contra o juramento da Ordem do Dragão, sabe? Por uma razão ou por outra, ele não estava mais cumprindo aquilo que ele disse que cumpriria quando ele aceitou lá em 31, né? E daí, falaram que o Papa absolveu ele, mas que ele teria que mandar o filho dele, daí o tal de Mirceia, que é o único filho do Drácula, do Dracu, no caso, o Vlad Dracu, que não estava lá como refém dos turcos. E daí ele falou, tá bom, meu filho vai lutar. Porque na verdade ele não se meteu. Dizem que ele tentou dissuadir o filho dele de ir pra guerra, mas o filho dele estava bem disposto. É descrito que o filho dele tinha uma postura assim, independente do pai dele não tretar com os turcos, o Mirceia tretava, sabe? Ele já era um guerreiro, já era um líder militar, já tinha feito investidas contra os impérios, contra os exércitos turcos, sabe? De regiões. Era um negócio assim, sempre várias batalhas, tempo inteiro, sabe? Durante séculos ali, sabe? É uma coisa assim que faz parte, assim como eu posso dizer assim, é um passado histórico da Europa nesse período, sabe? Até, sei lá quando, cara, até a Primeira Guerra Mundial, basicamente, sabe? Acho que a Primeira Guerra Mundial marca a saída e o desaparecimento até do Império Turco-Otomano. Ainda existem turcos, mas daí se tornou a Turquia, né? Eu não sei como, tipo, eu teria que estudar especificamente a dissolução do Império Turco-Otomano e tudo mais, mas até onde eu sei, durante a Primeira Guerra Mundial ainda existiu o Império Turco-Otomano, que isso foi 1920 e poucos, por aí, sabe? E no final da Primeira Guerra Mundial foi quando desapareceu, sabe, o Império Turco-Otomano e tal. Então, né, pensem que entre 1200 até 1900, cara, na Europa tava direto e reto rolando pau por causa dessas duas religiões específicas, sabe? Os cristãos e os muçulmanos estavam trocando tiro, quer dizer, primeiro trocando espadada e lançada e flechada e depois trocando tiro, sabe? Durante séculos a fio. Então essa é uma realidade, tipo, que nós hoje em dia não temos como, tipo, a não ser que a gente fique se lembrando disso, é fácil se esquecer, sabe? É fácil a gente ver, assim, qualquer espécie, assim, de interação violenta na Europa já toma nossa atenção por não ser o padrão de hoje em dia, né? Especificamente do nosso período histórico. Mas isso realmente é bem recente, sabe? A maior parte da história tem rolado muita confronto, sabe? Militar, armado, direto entre cristãos e muçulmanos, sabe? Principalmente naquela região ali e tal, dessa região da Eurásia, sabe? Enfim, e daí, moral da história, teve uma derrota que foi muito feia para o exército cristão nesse momento, nessa daí específica que o Vlad Dracul deixou assim de ir lá participar do confronto, sabe? O filho dele foi no lugar, e daí pouco tempo depois, tipo,
como ele estava tendo problema com um cara que era o príncipe da Transilvânia nessa época, que é o tal de João Corvino, que essa família dos Corvino, eu li algumas coisas sobre eles fizeram um monte de coisa, teria que falar, eu não sei muito bem quem eles foram, mas eles fizeram bastante treta na história também, sabe? Mas, moral da história, esse João Corvino estava tretando com o Vlad, e no final das contas o Vlad Dracul foi morto, se num pântano, sabe? Dizem que ele foi executado por nobres e burgueses da elite da Valáquia, que estava do lado daí do, do João Corvino, por uma razão que outra, porque o cara que é assumido aí no lugar do, do pai do Drácula era alguém que estava mais alinhado com o João Corvino, então era tudo assim, mais uma vez, esse lance de conspiração, sabe? Então ele foi morto num pântano e junto com o filho dele, sabe? Dizem que o filho dele foi cego e enterrado vivo, sabe? O Mircea foi morto nessas condições e o pai dele depois foi executado pelo mesmo grupo que fez isso com o filho dele, né? Mas antes de concluir a parte da história sobre o Vlad II, o Vlad Dracul, deixa eu mencionar um pouco mais a respeito dessa batalha daí que aconteceu um pouco antes da morte dele. Ele morreu em dezembro de 1447, né? Essa noite fatídica neste pântano. Só que o que fez ele morrer, bem dizer, foi o que rolou na guerra de 1444, que foi a tal de Batalha de Varna, sabe? Varna é uma região que fica na atual, assim, Bulgária, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui porque eu deixei isso, na atual Bulgária, e ela aconteceu, assim, pelo exército otomano contra um exército cristão, sabe? Um exército cristão que tinha pessoas da Hungria e da Polônia e tudo mais, que foi liderado por 3 generais diferentes, sabe? O cara que tinha substituído o Sigismundo, aquele que tinha fundado a Ordem do Dragão, né? Que era o tal de Ladislau III, que ele morreu no combate, e outra tropa liderada pelo João Corvino, que é o cara que adquiriu uma rixa com o Vlad Dracul por causa dessa guerra daí específica, por causa do resultado dessa guerra daí, sabe? Ele foi um dos caras que sobreviveu e fugiu e tudo mais, e ficou com uma má reputação nesse período e tudo mais, sabe? Inclusive para a família dele e tudo mais, da família Corvino e tal. E a terceira tropa foi liderada pelo Mircea, né, que eu já tinha comentado para vocês. Só que, né, o que tem de interessante assim e tal, em primeiro lugar, todo esse contexto para vocês entenderem assim o que mais do que estava em jogo e mais do cenário que rolou isso daí por trás. E por que ela estava acontecendo? Porque basicamente nesse período estava rolando uma cruzada de Varna, que era basicamente assim, os cristãos queriam enxotar os turcos dessa região da Europa, sabe? Porque eles estavam se expandindo, estavam avançando mais em direção à parte assim, central da Europa, e isso daí ficava mais perto ali, né, do Vaticano e outras regiões assim que eles queriam manter bem longe, né, de o Império Muçulmano e tudo mais. Mas uma coisa que eu achei interessante especificamente, né, e pensem também que nessa época daí o, o Vlad Drácula, né, o filho do Vlad II, já estava lá como refém lá fazendo parte do Império Turco Otomano, digamos assim, ele e o outro filho dele, o Radu, né, irmão do Drácula. Só que uma coisa que eu achei interessante é que um pouco antes de ter rolado essa batalha, o cara que ele era o sultão otomano na época era o Murad II, só que ele tinha renunciado a esse título de sultão. Sultão é basicamente o título máximo, não sei se é o máximo, mas é um grandíssimo título, né, se tu for um muçulmano e tal. E daí, porque ele tinha passado por umas derrotas recentemente, sabe? Entre 40, 42 e 43, sabe? Isso daí aconteceu em novembro de 44, essa luta, né? 1444. Então ele tinha renunciado a posição dele de sultão e deixado o filho dele de 12 anos como sultão, sabe? O filho dele, né, que o nome dele era Maomé II, né? Que tem o título de O Conquistador, que depois eu vou contar pra vocês mais de por que ele tem esse título daí e tal, né? Mas enfim, aos 12 anos de idade ele se tornou sultão e daí foi sabendo disso, né, que basicamente deve ser por, sabe, não sei se são por espiões ou por membros da embaixada, mas sabendo que tinha rolado essa transição e o novo governante era uma criança de 12 anos de idade, foi o momento exato que o exército cristão decidiu agir, sabe, se mover para a batalha, digamos assim. Só que de acordo com a história, para mim o que eu achei mais interessante foi o jeito que a criança reagiu diante disso, porque ele sabendo que ele não seria capaz de comandar um exército para vencer de 3 generais ao mesmo tempo investido contra ele, mesmo que provavelmente ele devia ter vantagem numérica nessa época, sabe, nos números dos exércitos, não tenho certeza, não sei se tem informações aqui
Ah, sim, eu deixei até anotado, inclusive. Deixa eu ver aqui, 20, 27, é que tá separado por etnias aqui que eu tinha anotado, mas basicamente assim, tinha mais gente do Império assim, Turco Otomano, mas não muito, sabe? Não era uma grande vantagem assim, tá, mas tinha mais gente. Mas enfim, só que daí o jovem pegou e ele mandou o pai dele voltar e comandar o exército, sabe? E daí o pai dele dizendo que não, tipo, não sou sultão, te fode aí. Só que daí dizem que daí ele ficou sabendo que o pai dele não ia vir, porque os caras que trabalhavam pra ele falaram, então a gente falou com teu pai disse que não, que agora o pepino é teu. Aí ele ficou puto e ele escreveu uma carta pro pai dele dizendo o seguinte: olha só, se você é o sultão, volte aqui e comande o seu exército. Agora, se eu sou o sultão, eu estou te mandando vir até aqui e comandar o meu exército. Aí dizem que depois dessa carta o cara voltou lá e comandou o exército, sabe? Então, tipo, eu confesso que lendo essa história eu dei risada porque eu achei, tipo, realmente não teria como ter agido melhor, sabe? O moleque realmente interpretou assim, ele bem assim, bom, eu não tenho como lidar com essa situação, meu pai tá bancando difícil, se eu sou o sultão, ele tem que me obedecer, tá ligado? E ele voltou, tipo, e realmente ele continuou sendo sultão depois disso, sabe? Parece que ele estudou mais um pouco e depois voltou, sabe, full sultão um pouco depois, mas ele se tornou sultão bem jovem mesmo e tal, mas quem comandou um exército otomano nessa batalha foi o pai dele, entendeu? Enfim, e no final das contas dizem que foi uma derrota assim bem grande e tão grande que fez com que daí os acabasse a cruzada, sabe? Literalmente assim os cristãos falaram, mas vamos ficar quietos se a gente precisar se defender, porque atacar nesse momento não é uma boa ideia. Mas pouco tempo depois disso aconteceu um evento mais importante ainda assim, digamos, tipo, é que isso daí vai ser um pouco antes, tipo, a história do Drácula começa um pouco antes disso, mas como eu acho que eu vou ter que guardar a história do Drácula especificamente para começar o próximo programa, não tenho certeza absoluta se eu vou começar o próximo programa falando do Drácula, mas é bem possível, né? Mas enfim, é que só para comentar, digamos assim, as consequências dessa batalha de, de Varna. A primeira é que foi aí que começou a rixa, entendeu? Por causa da performance do João Corvino e tudo mais, foi ali que ele começou a ter uma rixa com o filho mais velho do Vlad e com o Vlad em si, e depois disso levaria à morte desses dois caras 3 anos depois, sabe? Nessas condições que eu te falei, sabe? Que eu falei pra vocês, no caso, né? E além disso, o rei Vladislau III, né, da Hungria, ele morreu ali nessa guerra também, foi mais uma razão para manter o, o negócio, tipo assim, o Império Sacro Germano romano em crise e tudo mais. E para vocês terem uma ideia de como isso foi de como foi uma coisa que não deu tempo de se recuperar, antes que viesse um novo problema, foi que em 1453, né, então 9 anos depois da batalha, ia acontecer a queda de Constantinopla, né? O que é a queda de Constantinopla? É que daí seria o fim daí do Império Romano como um todo, digamos assim, sabe? Nunca mais existiu daí nem Império Romano Ocidental, nem Império Romano Oriental, né? Então, quase 1000 anos depois, né? Tipo, faltando 20 ou 30 anos para fechar 1000 anos de diferença de uma queda para outra, de um império para o outro, caiu o outro. E quem derrubou ele, inclusive, foi esse cara daí, o Maomé II, que tinha esse título de O Conquistador, tá ligado? Então por isso que ele, apesar dele não ter conquistado nada com 12 anos, aos 21 ele conquistou Constantinopla. Então também é curioso, né? Tipo, pra mim, que acredito em absolutamente tudo, é curioso que, numerologicamente falando, as duas idades fecham o número 3, né? 12 e 21, no final das contas, são o número 3. Então, aos 12 foi a primeira vez que ele se tornou sultão, só que daí na segunda época dele de sultanato, não sei se é assim que se fala, provavelmente não, mas né, foi esse rapaz, daí, esse jovem, né, que ainda era bem jovem, com 21 anos de idade, o que tu estava fazendo? Bom, eu não sei o que tu estava fazendo, mas eu duvido que tu estava derrubando Constantinopla, né, mas eu tô falando aqui dando risada e tudo mais, mas
Enfim, todo esse contexto, de modo geral, era uma loucura, entendeu? Tipo, pros cristãos era terrível e tudo mais, e para as pessoas, de modo geral, também era terrível, sabe? Era batalha sanguinária, dos dois lados, por isso que eu falei, sabe? Tanto de um lado quanto do outro, o pessoal que participava, tipo, até as pessoas que faziam membros de civilização, cara, na hora de ir pra guerra, todo mundo se torna bárbaro. É por isso que eu falei que eu posso usar o termo bárbaro para me referir a alguém sem estar ofendendo ele. Para mim, bárbaro é a pessoa que espera estar entrando em confronto armado, ocasionalmente ou até com frequência, tá ligado? Então, para mim, até esses povos que se dizem civilizados, eles não, tipo, eles só eram civilizados até eles tirarem a espada da bainha, basicamente, sabe? E se tu vê como é que eram essas batalhas, os confrontos, os relatos, as execuções, as mortes, né? Isso para não falar assim, ou é para falar, né? Eu vou mencionar, acho que eu vou terminar esse programa daí falando especificamente da questão assim, de escravidão também, que é um contexto que eu não tinha mencionado nem quando eu falei dos hunos, então para esclarecer aqui agora, simplesmente para assim, justiça histórica, para as pessoas assim, sabe, que não estão acostumados a pesquisar história, fazer esse tipo de exercício, né? Mas enfim, o ponto é que nessa época também tinha muita escravização de povos, sabe, assim, é outra coisa assim que nós, tipo, não foi o que a gente enxergou aqui no Brasil pelo nosso contexto específico, assim, né? Todo mundo sabe como é que funcionou a escravidão aqui no Brasil, que nessa época por exemplo, nem teria começado a escravidão ainda no Brasil pelo fato de que ainda não tinham chegado os portugueses aqui, no caso, né? Até porque os portugueses não têm nada a ver com isso, sabe? Até onde eu sei, nenhuma dessas histórias que eu contei aqui conta com portugueses no meio, sabe? Eu não sei especificamente o que os portugueses estavam fazendo nessa fase, mas eles não estavam participando desses conflitos ali na Eurásia, provavelmente, sabe? Tava tendo outros problemas por aí em outros lugares, imagino. Mas, enfim, nessa época da Europa tinha muita escravização de povos, assim, não só, até povos, assim, da mesma etnia, mas, por exemplo, assim, os árabes, sabe? Os muçulmanos, de modo geral, eles escravizavam muitas e muitas pessoas, porque eles faziam muitas incursões militares e escravizavam muitos europeus, sabe? Escravizavam homens, escravizavam mulheres, vendiam escravos, sabe? A venda de escravos era uma coisa assim super comum, e não que não tivesse na Europa também, tá ligado? Não que. Eu não sei como é que funcionava a legislação desses países nesse período. Quando eu digo nesse período, eu vou até vou aumentar a duração desse período, sabe? Digamos assim que, cara, entre 1200 e 1800, sabe, a escravização de povos ali, desse trecho todo era muito comum mesmo, sabe? De verdade. Tipo, qualquer pesquisa sobre esse assunto, sobre essa época, vocês vão ver que é o que acontecia mesmo. E daí agora, como que era o tratamento, sabe? Como é que essas pessoas eram, enfim, para quem eles eram vendidos, entendeu? E tudo mais, né? Mas tem várias coisas específicas, tipo assim, porra, eu sei que tem todo um lance, uma cultura de escravos eunucos e tudo mais, né? Que para quem não sabe, eunuco é o cara que foi castrado, seja parcialmente ou por completo, né? E isso altera o ser humano biologicamente pelo fato de que ele para de produzir testosterona, sabe? Então isso muda o cara, realmente, sabe? É uma forma assim de bem bárbara de alterar o corpo de um homem, digamos assim, sabe? E alterar ele biologicamente até, sabe? Então rolava esse tipo de processo também, sabe? Porque, né, um escravo eunuco era utilizado, por exemplo, assim, um sheik ou um sultão, que ele tem um harém, sabe? Se ele vai ter um guarda-costas das mulheres deles, provavelmente vai ser um homem eunuco, tá entendendo? Então, funcionava assim, sabe? Rolava muita escravidão nesse período, que é uma coisa assim, eu sei que é um tema muito pesado, um assunto muito sério, né? Tipo, em qualquer forma de escravidão, acho que todo mundo aqui que tá me ouvindo está de acordo com isso, que tu tendo um pouco de empatia, se colocar no cenário de qualquer pessoa que foi escravizada, tu deve imaginar que não deve ser muito bom, sabe? E que eu disse, pode variar, quem sabe, em alguns momentos, algumas pessoas, em alguns lugares, em alguns momentos, tipo, se ser escravo não era tão ruim quanto em outros momentos, mas olha, eu no dia de hoje eu não me sinto na posição de julgar como é que os outros eram escravizados, sabe? Eu não vou dizer que, tipo, os europeus que escravizavam os muçulmanos, tipo, lá na Europa, no caso, sabe? Tipo assim, os povos europeus que escravizavam, ou até outros europeus, imagino que eles, acho que não tinha muito problema, sabe? Acho que nessa época, antes de existir os famosos esses direitos humanos, sabe? Essas coisas, eu acho que a escravidão sempre foi, assim, normalizada, até nessas civilizações, sabe? É outra coisa que eu posso fazer, assim, para concluir esse programa, para não ficar tão deprê, é só para falar bem do mundo contemporâneo, sabe?
é que eu posso defender com todas as letras, assim, que o mundo livre de escravidão é um mundo muito melhor, muito superior, sabe? E isso daí é uma coisa que o mundo contemporâneo dá de 10-0 nas civilizações passadas, sabe? Isso daí é uma coisa que criou de civilizações mesmo, sabe? Gente que a gente chama de civilizado, sabe? E eles se definiam como civilizados. Seja os gregos, que também tinham escravos, até vários dos filósofos, sabe? É uma coisa assim, por exemplo, eu não tenho certeza se foi Aristóteles, mas eu sei que um desses filósofos bem famosos, eles tinham umas frases extremamente escravagistas claras, que ele dizia que é bem óbvio que tem gente que nasceu para mandar, gente que nasceu para obedecer, mas não faz sentido, tipo, tudo bem julgar, eu também julgo no ponto de vista, eu sei que esse cara tá falando merda, mas eu entendo que era a vida que esse cara vivia, sabe? Ele vivia numa sociedade escravagista, então faz sentido que ele compreenda aquilo lá como tendo algum propósito, sabe? Mas, obviamente que hoje em dia, todo mundo que nasce numa sociedade livre, tu deve achar escravidão abominável, sabe? Tu não precisa ter sido escravo, tu não precisa ter vivido, sabe? Tu não precisa ter passado por essa situação para tu saber que isso é totalmente indigno, injusto e bárbaro, sabe? Qualquer pessoa que se apossou de outro ser humano por qualquer contexto, sabe? Se tornou prisioneiro de guerra, ou a porra que for, não precisa ser um gênio para saber que isso daí era uma coisa condenável. Então, é por isso que, tipo assim, eu gosto muito de estudar história, no sentido assim que eu acho divertido, eu acho interessante, eu acho que é um conteúdo que naturalmente leva a tua mente para fazer interpretações e raciocinar e tentar compreender e simplesmente vislumbrar cenários totalmente longe da nossa realidade atual, sabe? Por várias questões, sabe? Mas expõe também realidades muito feias, muito grotescas da história do mundo, sabe? Capítulos que aconteciam com frequência, com reincidência, sabe? E eu gosto de olhar esses seres humanos de uma ótica assim bem pragmática, mas assim sem romantizar e sem demonizar, tá ligado? Sem, tipo, é reconhecer assim as características que são assim impressionantes, admiráveis, sabe? Reconhecer que muitos desses feitos foram feitos por pessoas assim que estavam com uma certa ambição, determinação, e isso de uma maneira nenhuma quer dizer, sabe, passar pano para as atrocidades, enfim, para os verdadeiros crimes, sabe? Não tem outro termo para dizer que todas as figuras históricas não, mas a maioria das figuras históricas, sabe, tem alguma espécie de sangue nas mãos, sabe? Ainda mais nesses períodos dessa fase, sabe, do mundo. É muito difícil encontrar seres humanos que passavam por aqui, nesse mundo especificamente, sabe? E você sabe o quanto que eu condeno a violência no século XXI? Eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono da verdade, mas né, no dia de hoje eu não posso considerar que impor a sua vontade, impor o seu desejo, sabe? Controlar um semelhante teu na base da força física ou da arma branca, enfim, da guerra, da batalha, do confronto, da agressão, sabe? Eu não tenho como achar isso legal, mas olha, pelo menos eu posso dizer que talvez seja uma questão assim de contexto histórico, tipo, não que seja justificável, mas é que talvez em outros momentos do mundo a guerra fosse mais inevitável, sabe? Vamos pensar assim. É uma coisa, é um jeito que eu posso assim, não para passar panos, mas simplesmente para compreender, sabe? Quem sabe em outros momentos da história desse planeta o confronto armado e belicoso e mortal, sabe? Ele era mais difícil de evitar do que no mundo contemporâneo e quem sabe até no mundo futuro. Sabe? Pelo menos eu gosto de imaginar, porque, olha, a verdade é que o mundo era assim, gente. Ele era pau comendo solto sempre, o tempo inteiro, sabe? É um bagulho que vocês podem ter certeza. Se vocês escolher qualquer tipo, é que o mundo antigo, de modo geral, tem poucas fontes, então é difícil realmente ouvir de estudar. Mas assim, se tu conseguir encontrar fontes, cara, eu posso ter, e até eu vou expandir minha afirmação para todas as fontes que tu não encontra, todos os anos que tu não encontra também. Mas olha, pode ser absoluto que não passou 10 anos desse mundo em todos os cantos do planeta Terra, sabe? Desde que o mundo começou a se organizar em centros populacionais,
sabe? Sejam em tribos, em comunidades bárbaras, em civilizações, em grandes cidades, seja o que for. Mas nunca passou 10 anos nesse mundo sem acontecer loucura. Sempre aconteceu, sabe? Sempre. Sabe essa história que a gente pensa que é moderno, aquele sentimento, tipo assim, só vou esperar as coisas estabilizar, sabe? Até que uns 4 aninhos a minha vida tá boa. Olha só, desde que o ser humano começou a se... Ele nem precisa ter virado... Mesmo que ele fosse nômade, sabe? Desde que o ser humano começou a calcular a vida dele no futuro, pode ter certeza absoluta que ele estava sempre sendo surpreso. Tava sempre acontecendo coisa que ninguém tava esperando, sabe? Nenhum rei dormia tranquilo, sabe? Nenhum camponês dormia tranquilo, Ninguém, cara, ninguém. O ser humano, a partir do momento que ele começou a se organizar num grande grupo e ele conhecia outros grupos, mano, o ser humano nunca mais teve descanso. Pode ter certeza que qualquer momento da história que tu pensasse, vamos ver o que aconteceu entre 1490 e 1500. É que esse ano eu escolhi uma década que é óbvio que foi totalmente revolucionária, sabe? Não tem como negar. Simplesmente assim, quando tu joga assim, o descobrimento, que não é descobrimento do Brasil, sabe? É um tipo de coisa que é gigantesca para a formação do mundo. Mas qualquer década, cara, se tu escolher, tu pensar o que aconteceu ali, tu vai ver que aconteceu assim, nossa, caiu alguém, viveu alguém, rolou uma revolta, rolou alguma coisa, sabe? A história tá sempre recheada de loucura, tanto é que quando eu vou falar desses assuntos, eu até prefiro ser um pouco mais assim, até um pouco mais simplista, em vez de me aprofundar, em vez de me pegar datas e certos detalhes, eu tento comentar coisas que eu acho que tem até um valor imaginativo mais interessante, mesmo até que especulatório, porque seja, porque, olha... Que tem informação, que tem nome, que tem gente que passou coisa, que viveu cenários, isso com certeza tem, mas, né, infelizmente, muitas das coisas, assim, infelizmente ou felizmente, algumas das coisas ficam melhor para a imaginação, sabe? Seja as coisas boas, seja as coisas ruins, mas, né, eu ainda vou voltar a falar desses assuntos, tipo, especificamente do Conde Drácula, talvez eu fale no próximo programa mesmo, para poder mencionar esse programa daqui e seguir, tipo, não ficar 2 programas tão distantes, né? Mas... por hoje era isso. Quem me ouviu até o final, eu espero que tenha curtido e que qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.